Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, ao ver essa matéria, ao ver esse vídeo que vocês já vão conferir junto comigo aqui, alguns de vocês já devem ter visto aí na mídia, né? Ela não para de falar nisso e mostrar as imagens. Eu me lembrei de um conselho dos antigos, da minha avó, do meu avô, que eles diziam que o povo estava perdendo o medo dos castigos de Deus. Antigamente, o povo mais antigo, quando eles viam chover forte, chuva com vento, chuva com relâmpago, eles tinham medo, tinham receio e tomavam precauções. Não ficar debaixo de árvore, não tomar banho em rios, em açudes, naquela época. Eles tinham precauções porque eles sabiam bem o perigo que aquilo ali poderia causar. Já hoje, como eu venho falando para vocês, fazendo uma análise, o emburrecimento das pessoas aumentou tanto que mesmo elas sabendo o que é cada fenômeno e os perigos que os acompanham, elas não estão nem aí. Elas agem como desmiolados e vão pra cima, como se não fosse nada demais, como se aquilo ali de fato não oferecesse um risco real de vida. Eu vou ler a matéria da mídia para você entender o que aconteceu. Deslizamento de pedra atinge lanchas em Capitólio, em Minas Gerais, e deixa ao menos 2 falecidos. Matéria muito recente, de hoje mesmo, 8/1/2022, um deslizamento de parte de um cânion atingiu, na manhã deste sábado, 3 lanchas que estavam no Lago de Furnas, no município mineiro de Capitólio, a cerca de 280 quilômetros da capital Belo Horizonte. A Marinha informou que vai investigar o acidente que tirou a vida de pelo menos 2 homens, cujas identidades ainda não foram reveladas, e deixou outros 32 feridos, conforme o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, 23 feridos já foram atendidos na Santa Casa de Capitólio e liberados. Outras 2 pessoas foram encaminhadas para a Santa Casa de Piurim e tiveram fraturas expostas. Mais 3 vítimas estão na Santa Casa de Passos, sem informações sobre o estado, e outras 4 na Santa Casa de São João da Barra, com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta do meio-dia deste sábado. Segundo a corporação, a princípio, uma tromba de água provocou a queda de pedras que atingiram ao menos 3 lanchas que estavam na região. Além do Batalhão de Operações Aéreas, mergulhadores já atuam no local. Mais de 40 militares estão na região e uma aeronave realiza buscas. A Marinha informou em nota que tomou conhecimento do acidente no fim da manhã e que a Delegacia Fluvial de Furnas deslocou imediatamente equipes de busca e salvamento CAR para o local, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio e no auxílio aos outros órgãos. Disse ainda que será instaurado um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do acidente. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se manifestou por meio das redes sociais e se solidarizou com as famílias das vítimas. Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso estado, devido às fortes chuvas, que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio. O governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento. Solidarizo com as famílias nesse difícil momento e seguiremos atuando para fornecer o apoio e amparo necessários, escreveu. O tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, explicou que a formação do local é de rochas sedimentares e, portanto, mais suscetíveis à ação do vento e das chuvas. Infelizmente, é uma situação que costuma acontecer numa região de cânions, mas a rocha que se desprendeu foi de um tamanho muito considerável, disse o tenente. O que acabou agravando a situação foi a forma como a rocha cai, numa trajetória perpendicular. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de estrutura, de ruptura, geralmente a rocha sai de uma forma mais fatiada e ela ocorre por aquela estrutura e cai de uma forma ou diagonal ou até mesmo em pé. Nesse caso, como a gente teve esse tombamento perpendicular e pelo tamanho da rocha, acabou tendo essas pessoas diretamente afetadas. O Lago de Furnas, com mais de 1.400 km² de área, atrai vários turistas que buscam passeios de lancha e mergulho na região, cercado por cachoeiras e cânions formados por rochas com mais de 20 metros de altura. Lanchas podem ser alugadas por cerca de R$2.000 para grupos de 8 a 10 pessoas. Agências de turismo também oferecem opções de passeios e embarcações guiadas. Em geral, eles duram entre 3 e 7 horas. No lago só é permitido mergulhar nos pontos onde há os chamados bares flutuantes. A medida foi tomada para proteger banhistas em áreas com circulação de lanchas. No local do acidente, os mergulhos são proibidos. Segundo agências do turismo, o local é visitado sobretudo por turistas do estado de São Paulo e da capital mineira. Aqui encerra a matéria da Globo, tá certo? Agora a gente vai conferir esse vídeo e eu vou explicar para vocês por que as pessoas não temem mais a Deus. Calma, calma, calma.
Vai embora, vai embora! Bom, lamentável, muito triste, nós lamentamos por todas as vítimas, né, por todos os feridos, pelas perdas que essas famílias tiveram, todo o nosso respeito aqui. Agora, o que a gente tem que falar de uma forma geral, meus irmãos, é que isso acontece porque as pessoas não temem mais o Criador, não temem os sinais que Deus manda no mundo inteiro. Nesse caso aí, existe outro vídeo que a mídia não faz questão de circular ele, não estão dando a mesma atenção que deram aí. Agora, você vai ver aqui junto comigo que as pessoas estavam cientes do perigo que acontecia ali. Inclusive, quando se chove muito assim, as pessoas nem deveriam ir para aquele local. E você ouviu na própria matéria da Rede Podre, os mergulhos naquele lugar são proibidos, isso em época normal. Só que tem chovido muito, o nível da água aumentou. Você vai ouvir no vídeo que fazia mais de 2 anos que tinha chovido dessa maneira, então você pode imaginar o quê? A terra e as pedras muito quentes, secas, começa a cair a água acaba descolando essas rochas. E foi o que aconteceu ali, e tinha pessoas que já tinham percebido isso. Mas tem outros que preferem desafiar e fazer de conta que nada pode acontecer. E acaba acontecendo. Então veja esse vídeo comigo para você ter noção de como anda a cabeça das pessoas hoje em dia. Olha lá, o volume de água dela tá umas 10 vezes a mais. Muito mais. Pelo menos 20 vezes. O nosso barqueiro tá falando que estão umas 20 vezes a mais. Faz uns 2 anos que não chove em Capitólio. Eu resolvi vir essa semana para Capitólio e adivinha, choveu. E olha lá como é que tá a cachoeira. A gente nem vai chegar lá perto. Aqueles barcos, eles estão se arriscando ao irem lá, porque ela tá muito forte, tá dando uma tromba d'água, assim, ela tá umas 20 vezes o volume a mais de água. Olha só como é que ela tá. Eu vou filmar de frente para vocês verem. Vamos embora, vamos. Mãe, fique em paz, mãe, não é assim. Olha lá. Então, meus irmãos, infelizmente, nesse caso, eu digo infelizmente mesmo, lamento, mas contra fatos não há argumento. O barqueiro, nesse caso, que são pessoas experientes, que estão sempre ali, que sabem como é na região, já estavam alertando. Só que, infelizmente, o pessoal, quando quer curtir, quando quer distrair a mente, não tá nem aí para aviso. A maioria das pessoas pensa assim hoje em dia. Ah, eu tirei o dia de folga e nada vai me impedir que eu me divirta. É simples assim, se tá tendo um enchente, se tá caindo raio, se tá ventando, dane-se, eu vou e acabou. É difícil hoje, por exemplo, as pessoas que pegam uma estrada e quando começa a chover ela desiste da viagem. É dificílimo. O ser humano hoje, cada vez mais, ele se sente dono da Terra, dono do planeta Terra. Mas a gente sabe que tudo pertence a Deus. E nós precisamos ter respeito e temê-lo. Então, nos meus pontos de vista, meus irmãos, o aumento do orgulho, e também não pode deixar de ser dito, a ganância das autoridades. Ali é uma área turística, ou seja, quem frequenta ali, principalmente de lancha, não é pessoas com baixo poder aquisitivo, não é pobre. É pessoas da alta, pessoas com dinheiro. Então eles não querem abrir mão, deixar de ganhar dinheiro. Ah, existe o perigo, existe. Mas se tem quem pague, tem quem permita. O sistema funciona desse jeito. E as consequências estão aí. Eu acredito que, pelo menos aqui no nosso canal, na nossa família, não tenha ninguém tão ingênuo que ache que se um barqueiro, um simples barqueiro, que não tem nenhum estudo específico sobre a região, apenas tem a experiência de viver lá, sabe mais do que uma autoridade, que estudou, que se formou e é especialista no assunto. É óbvio que ele sabe. Agora a pergunta que tem que ser feita é por que não proibiram das pessoas estarem ali se chovia tão forte e se as águas tinham subido tanto o seu nível. Você ouviu o pessoal falando 20 vezes pelo menos a mais de água. Eu vi inclusive um morador da região dizendo que de novembro até pelo menos março não é aconselhável ninguém estar naquela região. Então como é que as autoridades ainda liberam que as pessoas estivessem ali? Cabe aí inclusive uma indenização do Estado em cima dessas famílias. Isso era o correto a fazer. É claro que dinheiro nunca vai trazer ninguém de volta, mas isso deveria ser feito até para que o Estado aprenda a trabalhar. Deveria sair do salário dos políticos desse Estado. Isso era o correto a fazer. Aí agora vem com nota na imprensa, não, nós estamos aí, nem lá estão. Quem está é os bombeiros. Não, estamos através das nossas corporações. Que nada. Enfim, eu sei que esse caso também serve para todos nós de lição, para que nós possamos recuperar um pouco do que os antigos já sabiam, meus irmãos. Aquela sabedoria dos antigos. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, não quero que ele fique muito longo.
Este já é o segundo vídeo de hoje. O outro a gente fez uma análise sobre a Copa do Imundo, tá aí no canal, tá certo? Sobre o primeiro videoclipe deles. Assista se você puder. E quem quiser também participar do sorteio do Astra, link na descrição do vídeo. Ao adquirir um dos produtos lá na Hotmart, você ganha números para participar do sorteio do carro. E se não quiser o carro, pode ser o valor dele, tá certo? 25 mil reais. Então participe, irmão. Você, além de financiar o vídeo, vai ajudar muito uma pessoa que pode ser você. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.